Nome do livro: O Sétimo Selo, O Silêncio dos Céus. Autor: Irmão Vigílio. Psicografado pelo médium Antônio Demarque. 6. Uma Assembleia de Luz. No dia seguinte, ao dirigir-me ao edifício da orientação, o instrutor observou meu semblante de preocupação. Abraçou-me com o afeto de um irmão mais experiente e, sorrindo, adiantou-me informações importantes. Após o retorno da missão da noite anterior, os responsáveis pela caravana prepararam um minucioso relatório contendo todos os detalhes das observações efetuadas, que foi reportado aos dirigentes da colônia, o que imediatamente foi transmitido às esferas superiores. Esclareceu-me o instrutor que, na verdade, as atividades de Érebo, Polifemo e de outros espíritos das trevas não representavam surpresa nem novidade aos irmãos mais elevados e experimentados nas lides espirituais. O diferencial agora era que haveria um aumento dos ataques em todos os aspectos, ângulos e espaços, de forma inteligente, não sendo frontais, mas sorrateiros e insidiosos, e por essa razão representavam um grande perigo. Todos nós já sabemos que, neste momento da humanidade, os ataques das forças do mal iriam se intensificar em todos os sentidos e em todos os quadrantes do globo terrestre, tanto no aspecto material quanto no espiritual. Tomaremos todas as medidas e precauções necessárias, e uma delas foi o motivo de sua participação na missão, Virgílio, porque, a par das providências espirituais, sua mensagem aos encarnados representará um importante fator de alerta aos nossos irmãos de todos os credos para que fiquem atentos em vigilância e oração, pois como nos alerta o Evangelho: ai de vós que habitais na terra e no mar, porque o mal virá até vós, cheio de fúria e cólera, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Nota de rodapé. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Fim da nota de rodapé. Fiquei pensativo diante das palavras ponderadas do instrutor. As orientações de Érebo não deixavam nenhuma margem à dúvida quanto aos objetivos e determinações estabelecidas naquela Assembleia do Mal. Em resposta aos meus pensamentos e preocupações, o instrutor complementou: sem dúvida, Virgílio, o grande problema é que nossos irmãos encarnados já receberam tantos e tantos avisos de todas as formas possíveis quanto à gravidade do momento que a humanidade vive. Esse é o motivo de nossa preocupação, porque muitos já até se habituaram aos alertas dos amigos espirituais pensando: mais um alerta do plano espiritual, e acabam não considerando isso com a seriedade necessária. Será simplesmente mais um alerta que se perde no meio de tantos outros anteriores. Aliás, Érebo e Polifemo contam com atitudes como esta e até a mencionaram na reunião. Lembra-se? Perguntou-me. Sim, eu me lembrava perfeitamente. Érebo contava com a insensibilidade e o comodismo das criaturas humanas, apesar de todos os alertas e da preocupação dos benfeitores espirituais diante do perigo iminente. Ulisses prosseguiu: entretanto, apesar da indolência, do comodismo e da insensibilidade de muitos, os espíritos superiores, amparados pelas hostes do Cristo, empenharão os melhores esforços no sentido de que possamos acordar o maior número possível de criaturas humanas, conduzindo-as para a segurança do redil do Divino Pastor. Mas, para tanto, importante e fundamental é o ser humano se dispor a sair do estado de conforto e conveniência perniciosa. Enquanto fazia minhas anotações, à guisa de esclarecimento, o instrutor informou-me de que, naquela noite às 9 horas, haveria uma reunião no grande anfiteatro central do Irmão Nóbrega, com a participação de espíritos de esferas superiores,
para que o assunto fosse amplamente discutido e posteriormente analisadas as providências mais adequadas. O instrutor disse que minha participação estava autorizada para efeitos de estudos e informações aos encarnados, uma vez que ainda me conservava muito próximo à linguagem e compreensão dos seus costumes, o que poderia facilitar e tornar mais compreensível a eles as referidas mensagens. Agradeci comovido ao convite, consciente na minha condição de aprendiz. Senti-me como um recruta a quem é confiado uma mensagem de vital importância para que seja levada diretamente ao fronte, para que os demais combatentes não esmoreçam na luta e que se sintam amparados e protegidos diante da árdua batalha. O que mais importava é que a mensagem chegasse com fidelidade e de forma compreensível ao seu destino, despertando a cada um para a seriedade e a gravidade do momento que a humanidade vive. O instrutor sorriu, complacente diante de minha figura de linguagem. É exatamente isso que você está pensando, Virgílio. Não tem importância se o mensageiro seja graduado ou simplesmente um recruta. O que importa é que a mensagem seja levada a bom termo e possa atingir seu objetivo com o impacto, a seriedade e a gravidade que o momento requer. Esteja no grande anfiteatro às 9 da noite, complementou com um sorriso bondoso. Ao cruzar o portal do grande salão, senti-me tomado por forte emoção. Quando observei o salão em forma tridimensional, minhas vistas ficaram deslumbradas ao observar que o limite espacial não se restringia apenas à ideia dimensional que estamos acostumados no mundo material, pois se estendia muito além do espaço onde nos encontrávamos. Da abóbada luminescente faiscavam miríades luzes que pareciam fundir-se com outras dimensões de esferas mais elevadas, perdendo-se diante de minha pobre visão, deslumbrada diante de tanta beleza. A energia que se irradiava do alto fundia-se no ambiente com irmãos de nossa esfera, que eu já conhecia, enquanto, do alto da abóbada, surgiam formas luminosas e vaporosas, que inicialmente apenas pareciam focos de luzes esvoaçantes e aos poucos tomavam forma, apresentando irmãos de beleza indescritível. O ambiente era de alegria, paz, harmonia, luz e amor. O venerável médico dos pobres estava presente e sua figura ímpar irradiava luz, amor e bondade que a todos contagiava por sua simplicidade. Senti-me pequeno diante da grandeza espiritual de tantas figuras venerandas, de forma que procurei acomodar-me ao lado do instrutor Ulisses, enquanto completava-se o quadro dos irmãos mais elevados que, naquele momento, se manifestavam no ambiente saturado de luzes e energia. Eram exatamente 9 da noite, quando o apóstolo do Cristo, o venerável médico e irmão dos desvalidos, assumiu a direção da Assembleia com sua palavra mansa e amorosa, mas cheia de energia e autoridade. Caros irmãos em Cristo, começou ele, aqui estamos nesta noite, contando com a presença de irmãos de esferas mais elevadas, para que todos possam avaliar com precisão quão profundo é o sentimento de respeito que eles sentem pelo trabalho de vocês neste período de transição que, aliás, já foi previsto com milênios de antecedência. Esses iluminados irmãos, em nome do Cristo, envolvem o planeta com vibrações poderosas de amor, as quais se traduzem em luz e energia. Cada criatura humana que se situa com afinidade neste diapasão vibratório sente o amor e a alegria pulsar em seus corações, apesar das tribulações, da agonia, da violência e das dores que campeiam por todos os cantos do planeta. Na violência, encontra a oportunidade de servir. Na dor,
esquece a si mesmo para estender as mãos ao infeliz. Na agonia, encontra forças para amar e perdoar sem restrições. Na tribulação, encontra a caridade que encoraja, fortalece e restabelece o bom ânimo. Os irmãos encarnados que vibram nesta sintonia são aqueles que encontram no trabalho da caridade a coragem para superar as próprias fraquezas e vencer com o Cristo. O trabalho em nome de Jesus fortalece sempre quem quer que seja, ocupa a mente, eleva a criatura e a coloca em sintonia com as forças sublimes que se irradiam pelo globo terrestre. O Evangelho ilumina, mas o trabalho eleva. A vigilância alerta, mas a caridade fortalece. A oração protege, mas o amor sublima. Todavia, o motivo de nossas preocupações não é este. Há irmãos que, destemidos diante dos ataques das trevas, se agigantam no amor de Jesus, porque estão bem e continuarão cada vez melhores, alicerçados no trabalho da prática do amor e da caridade. Continuarão a enfrentar o mar bravio e as ondas perigosas e avassaladoras com bravura e coragem, estendendo as mãos, levantando os caídos, amparando os fracos, vestindo os desnudos, agasalhando os que têm frio, alimentando os famintos, cuidando das criancinhas abandonadas, dos velhinhos desvalidos, conscientes de que não estão sozinhos e jamais estarão, porque estão em sintonia com a vibração de amor do Cristo, que se irradia e envolve o planeta. Nossa preocupação se estende aos irmãos que ignoram os alertas dos bons espíritos e se comprazem na sintonia vibratória negativa do ódio, do rancor, da maldade, da brutalidade, da avareza, do egoísmo, da vaidade exacerbada, da preguiça, do comodismo e do sexo promíscuo e primitivo. São ondas vibratórias pesadas e vigorosas, alimentadas pelas forças das trevas que circundam o planeta, envolvendo a todos que vibram nessa sintonia perigosa. Estes, sim, são motivos de preocupação, porque fazem exatamente o jogo planejado pelas trevas, sem se conscientizarem de que se converteram em simples joguetes nas mãos desses irmãos menos felizes que um dia haverão de se curvar diante da luz do Cordeiro, mas, por enquanto, por opção própria, ainda preferem as trevas e a escuridão, arrastando consigo criaturas distraídas e invigilantes. Sentimos-nos entristecidos, sabendo que, infelizmente, grande parte da humanidade que vibra na sintonia pesada do mal será arrastada para o abismo de forma indelével, como o ímã atrai o ferro. É a lei da sintonia vibratória, pela qual semelhante atrai semelhante, em virtude do sentimento que vibra em cada alma, em cada coração. E assim deverá se cumprir uma etapa evolutiva da humanidade terrestre. Mas lamentamos profundamente o fato de que o Cristo esteve conosco há mais de 2000 anos e muitos ainda não compreenderam a mensagem de amor e libertação do Mestre. Que pena! Porém, conclamamos a todos para a boa luta. Sabemos que as forças do mal contam com a indolência, a preguiça, o comodismo, os sentimentos de egoísmo e a vaidade da criatura humana, mas ainda assim atuaremos com todos os recursos que o amor do Cristo nos proporciona. Não poderemos esmorecer jamais, a começar pelos irmãos que já conhecem o Evangelho e não o praticam. Exatamente estes que sob qualquer pretexto fogem da luta, que buscam desculpas para justificar a falta de vontade, a preguiça e o comodismo diante dos convites para o trabalho na seara do Mestre, os que adiam indefinidamente os compromissos assumidos. Esse é um alerta para aqueles que conhecem o Evangelho, que dizem amar ao Cristo, que entoam cânticos de louvores, mas,
na hora da reforma íntima, no momento de arregaçar as mangas e trabalhar arduamente, simplesmente ignoram os chamamentos. Esse trabalho de apoio e reabilitação aos falidos nas tarefas da seara do Mestre é intenso e obedece ao comando direto do Divino Cordeiro, que acompanha já há algum tempo essa tarefa, que agora está sendo levada a efeito em caráter prioritário e em escala planetária, tanto na esfera física quanto nas esferas espirituais. A palavra do apóstolo ecoava clara e serena no espaço do grande anfiteatro, cuja abóbada se fundia com planos superiores pela luminosidade que descia do alto, envolvendo todos os presentes. A sublime figura do venerável médico dos pobres estava cercada de luz, tocando cada coração e deixando-nos em estado de profunda emoção. Esta é a mensagem que queremos deixar a todos vocês. Apesar do grande número de criaturas humanas sintonizadas nas ondas magnéticas do mal, nem tudo está perdido, e o Divino Amigo sabe que todos nós, sem exceção, darão o melhor de si para que o amor possa resgatar até a última ovelha perdida, disse referindo-se à parábola de Jesus. E dessa forma continuou: convocamos todos aqueles de boa vontade para a boa luta, porque o tempo urge. Certamente, quando essa fase de transição estiver concluída, a humanidade que aqui permanecer receberá um planeta de regeneração com muito trabalho a ser feito, mas a paz reinará no coração de todos. Será uma humanidade que se desdobrará no trabalho do amor para restabelecer o equilíbrio de um planeta sofrido e abalado com as catástrofes naturais e aquelas da natureza humana, que agrediram e castigaram o orbe nos últimos anos. Mas será uma tarefa dignificante e gratificante, pois será restabelecido o reino do Cristo que habitará o coração de cada um. Por isso, Jesus nos recomendava: edifica em ti o reino de Deus, porque o reino de Deus está em vossos corações. Observei que o amado amigo estava emocionado. Lágrimas desciam pelo seu rosto, umedecendo sua longa barba. O divino pastor jamais esquecerá qualquer ovelha de seu rebanho, mesmo aquelas desgarradas do aprisco, enfatizou. O querido mestre acompanhará de perto aqueles irmãos menos felizes, que não fizeram por merecer habitar nosso abençoado planeta em sua nova fase. No momento da partida para o novo berço, que os acolherá na condição de um planeta ainda em estágio primitivo, Jesus os envolverá na luz do amor que eles próprios recusaram, inspirando-os para a tarefa de redenção que terão de retomar em um planeta inóspito para as condições terrenas, mas que representará a cada um nova e abençoada oportunidade para se redimirem pela dor, rememorando e reaprendendo velhas lições esquecidas. Creiam, meus irmãos, que o amor de Jesus pela humanidade é ilimitado, e mesmo esses infelizes irmãos banidos do nosso planeta não estarão desamparados nem esquecidos. O Divino Amigo acompanhará os passos de cada um em sua jornada redentora ao longo dos milênios incontáveis, e sempre haverá festa no reino do Senhor quando um filho pródigo retornar redimido à casa paterna. Nenhum filho se perderá, nenhuma ovelha será esquecida na bondade do Divino Pastor. O querido amigo concluiu sua preleção com os olhos marejados em lágrimas. O ambiente apresentava-se translúcido e saturado de energias sutis, e todos os presentes, sem exceção, encontravam-se emocionados, tocados por aquela vibração sublime que nos envolvia, deixando-nos em estado de profunda emoção. Todos os presentes
desejavam um abraço do ilustre visitante que, amoroso e paciente, a cada um acolhia com um sorriso e uma palavra de conforto e carinho. Ao sair do grande anfiteatro, sentia-me sensibilizado por tudo o que presenciara, e ainda em estado de êxtase, observei maravilhado o espaço cósmico onde milhares de estrelas faiscavam alegremente no firmamento. No dia seguinte, encontrei-me com o instrutor Ulisses na biblioteca Eurípides Barçanufo. Lá, o instrutor queria me apresentar a um novo companheiro que integraria nossos estudos. Era o irmão Heleno, proveniente da colônia Redenção, que se localizava em região do espaço próximo ao Planalto Central. Irmão Heleno é um trabalhador com longa experiência, estudos e trabalho, acompanhando de perto as atitudes do ser humano, particularmente aqueles que, de uma forma ou de outra, detêm o poder de mando público. Por orientação superior, Heleno acompanhará nossos trabalhos, pois também tem uma importante missão junto de nossos irmãos encarnados nas esferas do poder político. Senti de imediato grande simpatia por irmão Heleno, que se apresentava com simplicidade e humildade própria dos espíritos que venceram a etapa dos apegos materiais. Na verdade, ele era uma figura conhecida que militara na política brasileira em tempos recuados e o fizera com desapego e desprendimento, lutando corajosamente pelos menos favorecidos, sendo um dos poucos políticos a ocupar cargos de relevância, poder, que morrera na pobreza material. Espiritualmente, seu tesouro de aquisições era imenso. Em pensamento imaginei como deveria ser ingrata a tarefa de irmão Heleno, pois, lamentavelmente, nossos irmãos políticos, com raras e honrosas exceções, extrapolam no exercício de suas funções, esquecem dos compromissos assumidos no mundo espiritual e prevalecem em proveito próprio em detrimento dos menos favorecidos. Irmão Heleno acompanhou meus pensamentos e sorriu tristemente. Tem razão, irmão Virgílio. Ainda é com imensa tristeza que acompanho os passos de nossos irmãos que reencarnam com o sagrado dever do mandato político. De um modo geral, no início de suas carreiras, a maioria alimenta o desejo sincero de fazer da política a ferramenta preciosa para o bem-estar da população. Mas, quando estão investidos no cargo, embriagam-se pelo poder temporal, encantam-se com as facilidades que o poder lhes faculta, enlouquecem com as possibilidades do ilícito, ficam fascinados com o brilho monetário e esquecem completamente de seus objetivos iniciais e terminam por se corromper de forma profundamente lamentável. Temos, no cenário político de hoje, irmãos que detêm cargos de grande responsabilidade, porém, fraquejaram diante das seduções e se corromperam diante do poder. Infelizmente, o cargo político é uma grande prova em que a maioria naufraga fragorosamente e, quando aportar no lado de cá, sofrerá as consequências de suas atitudes indecorosas, irrefletidas e inconsequentes. Mas, então, será muito tarde para lamentações. Não podemos esquecer jamais o pensamento que diz: quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Diante das palavras do irmão Heleno, concordei, lamentando a fragilidade moral do ser humano diante das tentações do mundo de César. Todavia, não podemos perder as esperanças, prosseguiu o irmão Heleno. Ainda sigo acreditando no ser humano, apesar de suas fraquezas. A política séria é a ferramenta necessária para mudar os destinos dos países, do mundo e do ser humano. O problema não é a política em si, da mesma forma que o mal não está simplesmente no dinheiro, mas no ser humano que se utiliza da política em benefício próprio e em prejuízo do povo. Os recursos monetários, nas mãos dos bons, produzem grandes benefícios, levantam hospitais,
edificam escolas e creches, constroem estradas e tanto proveito ao povo. Entretanto, fica o alerta aos nossos irmãos políticos a respeito das responsabilidades espirituais, na proporção da importância dos cargos em que estão investidos, pois responderão com seriedade às atitudes praticadas. Devo dizer, Virgílio, que esses irmãos, que corrompem a própria consciência diante do mal no exercício do mandato político, neste período de transição que nosso planeta atravessa, são agora sérios candidatos a se eleger para ocupar outra posição no plano espiritual, o de degredados em um planeta primitivo onde certamente irão lamentar, chorar e sofrer em lutas ásperas diante das dificuldades e da dor que redime o infrator, recupera o relapso, desperta o negligente e renova os faltosos diante da lei de causa e efeito e da misericórdia divina. Meditei nas palavras daquele querido irmão, recordando o ensinamento de Jesus, que nos alertava como é difícil passar pela porta estreita e como é fácil transitar pela porta larga da vida, que nos leva aos enganos e à perdição diante das facilidades do mundo. Acompanhando meus pensamentos, irmão Heleno prosseguiu em suas ponderações. Tivemos políticos honestos, Virgílio, e ainda hoje os temos, embora poucos, é verdade. Não é difícil reconhecê-los. São homens honrados, de moral inquestionável, de vontade firme e desejosos de fazer da política uma oportunidade de servir a nação, ao povo e aos menos afortunados. São aqueles que não se privilegiam no poder e que, apesar dos anos, não enriqueceram ilicitamente, não se utilizaram de manobras regimentais, nem de influências no partido para se perpetuar no poder, não transformaram o cargo ao qual foram eleitos em feudos que defendem com unhas e dentes para abrigar a parentela inoperante e os amigos oportunistas. Os bons políticos também podem ser reconhecidos e identificados porque, apesar dos vendavais dos escândalos que vêm a público e sacodem o cenário político de quando em vez, seus nomes jamais foram associados a qualquer ato vergonhoso, a manobras espúrias ou práticas ilícitas. De um modo geral, é uma minoria, mas são esses homens honrados que nos fazem acreditar no lado de cá, que um dia conviveremos com uma política transparente e honesta, porque a humanidade também terá se regenerado. Na verdade, nossos políticos atuais são um reflexo da própria humanidade, na figura do ser humano que se cala quando recebe um troco maior na padaria ou do caixa do supermercado, naquele que oferece propina ao policial para escapar da multa, do fiscal que recebe vantagens monetárias ilícitas para acobertar débitos fiscais e do empresário que o corrompe, daquele que oferece suborno para conseguir facilidades indevidas, do motorista faltoso que ludibria o sistema de multas para continuar dirigindo com irresponsabilidade, do aluno que não estuda e por meio da cola pensa que engana o professor, mas está enganando a si mesmo. É tudo muito lamentável, mas é a verdade nua e crua. A verdade é que ainda temos muito que aprender e evoluir no campo da moral, finalizou com tristeza irmão Heleno. Ouvi as palavras do irmão Heleno, que soaram como uma triste advertência a respeito da conduta e da moral do ser humano. Entretanto, é reconfortante saber que, apesar de muitos pensarem e agirem dessa forma, a maior parte das criaturas é de boa índole e de boa fé, talvez somente um pouco desatenta e distraída quanto aos valores morais do Evangelho. Irmão Heleno, que acompanhava meus pensamentos, finalizou sua advertência. Tem toda a razão, Virgílio. O que adianta o homem vencer no mundo e perder sua vida?
jamais poderemos nos esquecer que o mais importante é vencer com Jesus no coração, porque poderemos até não ser reconhecidos no mundo dos homens, mas teremos o reconhecimento do Cristo, porque vencemos o mundo das tentações e dos enganos. Até então, o instrutor Ulisses, que acompanhava com simpatia nosso diálogo, informou-nos a respeito das orientações dos espíritos superiores que seriam colocadas em prática imediatamente. Como vocês já sabem, existe uma grande preocupação das hostes espirituais superiores a respeito da atuação maciça das forças das trevas. Eles estão atuando de forma avassaladora, enfatizou o instrutor. Entretanto, seremos nós que estagiaremos em colônias espirituais intermediárias sob a orientação direta dos irmãos maiores e sob a égide de Jesus, que acompanha de perto o desenrolar desses acontecimentos, quando colocaremos em prática o trabalho de medidas preventivas e alertas junto dos irmãos encarnados. Haverá muitas palestras nas diversas colônias onde serão convocados, no estágio do desdobramento pelo sono, irmãos encarnados de todas as religiões, formadores de opinião, que tenham condição para funcionar como multiplicadoras das mensagens e dos alertas. Serão aqueles irmãos que, independentemente da religião professada, são criaturas sinceras e comprometidas com o bem e, de acordo com sua crença, procuram seguir os ensinamentos de Jesus. De acordo com o grau de espiritualidade de cada um, poderá estar mais lúcido ou não, mas não importa, porque a mensagem será profunda e impactará cada representante. No dia seguinte, despertará sob forte emoção e sob supervisão espiritual, terá a inspiração necessária para levar a palavra do Evangelho e os alertas na comunidade, no templo, no culto ou na igreja em que atua. Por outro lado, atuaremos diretamente nas casas espíritas, onde os mentores serão orientados a levar a palavra de alerta aos trabalhadores e frequentadores. Esta noite ainda, quando a maioria dos encarnados já estiverem sob o efeito do sono, serão conduzidos para as respectivas colônias de cada região para ouvir palestras de orientação, obedecendo aos parâmetros de acordo com o cronograma do plano de ação traçado pelos espíritos superiores. Meditei sobre as palavras do instrutor, avaliando a extensão da luta a ser travada entre luz e trevas, que alcançava a dimensão planetária, e recordei as palavras de João Evangelista, quando em sua visão nos alertou que, no fim dos tempos, as forças do mal seriam soltas e sairiam pelo mundo a seduzir as nações pelos 4 cantos da terra, de Gog a Mogog, para reuni-los para a grande peleja. Marcharam pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, o fogo do céu e os consumiu. As forças do mal foram vencidas e lançadas para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram a besta e o falso profeta. Nota de rodapé. Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10. Fim da nota de rodapé. O instrutor concluiu: na verdade, esta é uma batalha que já está em andamento há alguns anos, Virgílio. Entretanto, neste momento, a extensão dos acontecimentos é muito mais ampla e ocorre em todos os quadrantes do planeta, em todas as dimensões, sem exceção, de Gog a Magog. Como dizia o evangelista, ainda há tempo para aqueles que desejam buscar a segurança do abrigo do Divino Pastor, mas, infelizmente, aqueles que não ouvirem a doce voz do Mestre, os seus alertas serão lançados para dentro do lago de fogo e enxofre, que simboliza o planeta primitivo,
para onde serão banidos. As palavras do instrutor soaram, trazendo um raio de esperança, mas no fundo era também uma grave advertência ao ser humano ainda indeciso. Não pude deixar de recordar mais uma vez as palavras do apóstolo João. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o sujo a sujar-se ainda, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Nota de rodapé, Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Fim da nota de rodapé. O instrutor, mais uma vez, com suas palavras esclarecedoras, concluiu meus pensamentos. Na verdade, Virgílio, neste período de transição da humanidade, todos nós já estamos apostos para o grande exame final. A folha das provas relativas às disciplinas do amor, da fraternidade, da mansidão e da humildade já estão sobre a carteira para que cada aluno possa preencher os requisitos exigidos. E como não existe meio termo, aqueles que alcançarem a média mínima exigida serão aprovados. Os demais, que não obtiverem a média, serão reprovados, retornando às disciplinas das primeiras lições negligenciadas em sala de aula, compatível com seu estágio de aprendizado. O alerta do evangelista é oportuno e grave, pois aquele que se encontra envolvido na sujeira é porque sua índole o conduziu àquele estágio e continuará a praticar as sujeiras, fazendo ouvidos surdos aos conselhos e apelos. Aqueles que se comprazem com a injustiça, porque tiram vantagens dela, também se tornam insensíveis aos chamamentos e, dessa forma, continuam nela envolvidos, na vã ilusão de que esse estado jamais tenha fim. Por outro lado, os justos e as criaturas de boa vontade terão que ser firmes e dar firmes testemunhos em nome do Cristo, para não sucumbir no tumulto da onda vibratória negativa e avassaladora que envolve o planeta, e por essa razão a advertência de João: quem é justo, justifique-se ainda, e quem é santo, continue a santificar-se. Eu e irmão Heleno ouvimos as advertências do instrutor, e essas calaram profundamente em nossos corações, de forma que permanecemos em respeitoso silêncio meditativo. Aguardem, a história continua.